Amém. Então, leitura pública, né? João capítulo 6. João capítulo 6 é um capítulo muito emblemático, de múltiplas conexões. Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje aqui no nosso tempo. Diz assim o texto: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Então, só rapidinho aqui. Essa história de André chegando aqui, ela fica meio perdida, né? Que nesse texto aqui, Jesus não mandou chamar ninguém, né? Falou de comprar só, né? E está dizendo que o dinheiro não seria suficiente, né? Para o testar. Então, fica completa essa história quando você lê nos outros paralelos, né? Você entende o que aconteceu. Só para deixar isso claro. E disse Jesus... Oi? Quer falar alguma coisa? Tá claro. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram e aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então Jesus, a primeira coisa que em João 6 é que Jesus multiplica os pães. Ele pega os pães, ele dá graça aos pães, multiplica esses pães. Então ele faz um milagre envolvendo pão diante dos olhos do povo, 5.000 ali. E o povo, de imediato, ao ver o milagre do pão, começa então a dizer a verdade sobre Jesus. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, verso 5, sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então o povo viu o milagre, a autoridade que Jesus tinha sobre os pães e sobre os elementos da natureza, decidiram que ele seria o rei. E de fato sabiam que o Messias que viria seria o rei. Mas Jesus está demonstrando aqui, sabendo disso, que não era para ser rei nessa terra, né? Ele se escondeu. Ou seja, Jesus poderia ter reinado se quisesse. Eles estavam prontos para fazer o rei. E se tivessem na Páscoa levado Jesus, o povo todo, dizendo dos milagres, esse é o profeta, tivesse entrado lá, ele seria coroado rei. Eu acredito 100% nisso. Por isso que Jesus se retirou. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então acalmou, né? E foi lá ter com eles, e entrou no barco deles ali. Foram para a terra. 22. Então Jesus, mais uma vez, demonstra sua autoridade e domínio sobre os elementos da natureza, né? Andou sobre o mar, acalmou os ventos, enfim. Essa história ela também se complementa em outros evangelhos, né? Ela também tem mais aprofundamento dos evangelhos. A gente falou de Mateus, que manda Pedro ir ter com ele, Pedro
andando sobre as águas, etc. E tal. Mas, assim, Porque a gente conversou isso lá em João 1. O livro de João, a ênfase é a divindade de Cristo. Então, como que os apóstolos lidaram com as coisas, muitas vezes meio que não importa. E passa a batida. Aí, se você quiser saber isso, vai ter que ver os outros evangelhos. Aí passa a batida. Aqui está demonstrando autoridade sobre a natureza. Multiplicou os pães, andou sobre as águas e a história está correndo. Quando você pensa isso aqui, muita coisa aconteceu, né? Um tempo enorme passou de uma coisa para outra. E aqui ele cortou essa parte toda, né? Não voltando, ele fala, não tem mais. Logo ele fala, então eles de boa mente Isso. receberam no barco. Que interessante, porque eles primeiro temem, né? Tem uma confusão toda, né? Fala, manda ir contigo, não sei o quê. Fantasma, achava que era fantasma. Aí afundou, aí levanta. Toda uma coisa aí que acontece. Mas aqui João resumiu que é interessante pensar que talvez aqui para João, mostrando a divindade de Cristo, focando em Cristo, não importa ele como que a gente sofre ao longo Muito interessante isso, é verdade. do processo, né? Importa Recebê-lo de boa mente. e recebeu de boa mente. Amém. É isso, ou seja, que eles afundaram, que não sei o quê. Para a obra de Cristo em si, nada disso importa. Eles tiveram medo, porque todos nós vamos duvidar, vamos ter medo, vamos ter um momento de fé, tudo isso. E também nada disso importa, o importante é receber de boa mente. Exatamente. Hoje mesmo, eu estava precisando fazer o exame, e aí não tem esse como fazer o exame no herói, ela foi buscar. Aí eu falei para ela, pô, ter fé em Deus, né, tal coisa toda. Mas foi também, e sei que é natural ter medo, natural ficar assustado, né? Porque nós somos fracos, né? Também é que meu papel é defender, vamos fazer, mas não é porque eu não entendi que ela estava assustada nem nada do tipo, né? A gente tem essa prática. É normal ter medo, algum nível de insegurança sobre as coisas, enfim. 20, posso assistir? 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado em Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Que realidade, né? Que loucura isso, eu fico imaginando, né? Um monte de gente atravessando a barco, o lago lá, o mar todo para ir atrás de Jesus, né? Ele não sabia onde ele estava, né? Não sabia, ele sabia que ele tinha ido para lá. Ele não sabia. Faltou um barco. Porque Jesus Cristo Não falou nada. Ele foi para o mundo, né? Mas eles sabiam que os discípulos tinham ido. Se eles forem, vão encontrar também lá. Vamos lá. Mas foram por fé, porque eles não sabiam que Jesus estava lá. Não sabia. Foram na fé. Então, esses homens estavam dispostos a fazer Jesus virar rei, pô. E vamos seguir Jesus. E achando no outro lado do mar, então atravessaram, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Então tudo começou com o pão. Jesus traz de volta o assunto do pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então o que Jesus está falando para eles? Estão procurando as coisas da terra aqui. É pão, é rei, mas o Filho do Homem vem pelas coisas que são eternas. Então ele está falando de reinado também. Está falando só do pão que eles comeram. E aí vem a grande pergunta, né? Que eles entenderam a resposta de Jesus, entenderam que ele estava falando de salvação, de vida eterna, e o povo lá, os 5.000, fizeram a grande pergunta da Bíblia inteira. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Pronto, como é que a gente ganha esse pão eterno, essa vida eterna? Como é que a gente faz isso? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra, sempre importante frisar que o texto diz em singular, não são as obras, é a obra, ou não é uma obra, não, é a única obra.
A obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Pronto. Então, a única obra de salvação é crer em Jesus Cristo. Para a salvação, as obras de Deus, a pergunta foi no plural, a resposta foi no singular. A única obra é essa. E aí, vem o problema. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e criamos em ti que operas em tu? Como assim? Os caras acabaram de atravessar o mar no barco. Essa pergunta não faz o menor sentido. Mostra apenas o endurecimento das pessoas, né? Eles entraram no barco, foram atrás, é o nosso rei. Eu imagino isso, né? Diz, não, vamos lá, é o rei, vamos lá. E atravessaram, aí chegou, pô, como é que você chegou aqui? Aí, ó, meu rei não é outro, né? Mais ou menos isso. Tá? Como é que a gente faz para o rei? Tem que crer em mim. Ah, mas como é que eu vou crer? Pô, como assim? Vem até aqui, uma demonstração de fé. Enfim, nossos pais comeram uma... Queria mais o quê? Não só, ele atravessou o coisa sem usar o barco, atravessou o mar sem usar o barco. Por isso que eles perguntaram, como é que chegou aqui? O seu barco estava lá, pô, como é que tu chegou aqui? Enfim, e ainda não foi suficiente, né? Ah, beleza. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, as próprias pessoas entendiam que o pão do céu e o maná tinham a ver com a salvação. Eles estão fazendo essa ligação. Jesus trouxe a ideia de reino, de salvação, por meio do pão. E aí eles estão falando, não, mas no deserto os nossos ancestrais comeram o maná do céu. Qual sinal você vai dar? Qual o pão que você vai dar? Eles já tinham multiplicado o pão, mas estão querendo algo mais. Disse depois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque aquele maná, aquele pão, não era o pão do céu, era um pão que caía do céu, mas estava aqui na terra e estragava, apodrecia, tinha que ser comido ali terrenamente, não era um pão eterno do céu, era um pão que caía e tinha regras para ser comido, senão estragava. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então Jesus agora meio que resumiu a história. Ó, o pão não é o maná, o pão não é o pão que fiz, o pão é aquele que vem e dá a vida ao mundo. É o pão de Deus, o pão do céu, a salvação, que é eles usaram esse termo aqui de salvação, né? Em pão. Disseram depois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles não entenderam. Quando ele fala dar-nos sempre, eles estão imaginando que é um maná de novo, que vai ficar caindo, né? Senão era dar-nos uma vez só, mesmo que não tivesse. Então eles entenderam que era uma coisa contínua. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Pronto, agora acabou a discussão. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Por que ele está falando isso? Porque de fato eles viram. Eles viram a multiplicação dos pães, deram o pão, comeram o pão, sobraram, comeram peixe, viram Jesus fazendo os milagres, atravessou lá, enfim. Eu estou falando assim rápido, mas pode me interromper, porque eu estou querendo acelerar mesmo, para ver se a gente termina o capítulo. Quer falar alguma coisa, não? Muito. Conexões são infinitas. Você vê, então tem um povo, porque entre o povo tem os judeus também, né? Então, assim, tem de tudo ali. Mas eles já vão falar, os judeus também já vão falar. Já também falar que o meio povo falou que ele é rei, que é o que está agora nessa condição. Mas, como tem de tudo ali, a gente consegue entender que, apesar de ter um monte de gente ali, talvez tenha falado que Jesus Cristo é rei, não tenha crido, efetivamente falando, em Jesus Cristo. Sim. Que é o que ele está dizendo, a obra de Deus é, que tem naquele que enviou. E aí continua questionando. E Jesus Cristo diz assim. Então, mas por que isso? Porque o coração das pessoas está muito ligado às coisas nessa terra. Eu quero o rei aqui agora, quero um reinado aqui. Que é a mesma coisa do princípio lá, quando pediram um rei. E sempre assim, Jesus está falando, não é isso. Então, não é esse pão para agora. Eles não estão ligados às coisas do reino. Exatamente. E eles estão, vai vir o Messias, ele vai reinar sua povo, beleza. Conforme os judeus até hoje falam. Até hoje acredito nisso, é verdade.
Mas não acredito que está escrito aqui, porque Jesus falou, foi o primeiro que falou. Como que é essa história? Onde que é o reino de fato que está reinando, o que é que vai acontecer? Ele não crê, ele eles querem acreditar. Isso, nas concepções próprias deles. Exatamente. Assim, não é só crer em Jesus Cristo dele que ele é rei. Não. É uma coisa que hoje as igrejas, muitas igrejas acabam protestando se dizendo, cristãs ou evangélicos. Eu creio em Jesus Cristo dele, cara, eu creio que Jesus Cristo é rei. Mas quem é esse Jesus Cristo que você está crendo? Porque Jesus Cristo falou sobre muitas coisas. Inclusive sobre o evangelho dele, que é o dom gratuito. Sim. Se ele falou que o dom é gratuito, o dom é gratuito. Mas se você acrescenta alguma coisa a isso, você não está mais crendo nele. Então, que é o que Jesus acabou de falar. Contudo, no 36, não credes. Não credes. E aí Jesus começa a destrinchar um pouco isso, né? Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, que é isso que você acabou de falar. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Então Jesus está claramente dizendo que a vida eterna é ressuscitar. Ressuscitar em Cristo. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Uma promessa, né? Eu o ressuscitarei no último dia. Depois de Jesus falar isso, o que eles responderam? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então, ou seja, começou aquele movimento, os 5.000 foram atrás, aquela coisa toda, depois não viram, uma boa parte foi no barco, atravessaram, chegaram lá e foram perguntar para Jesus, e agora eles já estão murmurando. Pô, como assim desceu do céu? Entenderam, né, que era ele que desceu do céu. E por que a confusão? E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, descido do céu? Ou seja, eles não conseguem separar as coisas. Não conseguem separar o que é da terra e o que é do céu. Então, não pode ter descido do céu. Eu conheço a mãe dele, conheço o pai dele, eu vi ele brincando lá na rua, sei lá, inventaram um monte de coisa, falaram qualquer coisa, para dizer que conheci o pai e a mãe ali. Nós conhecemos. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Já deu um sinal aqui. Já viu que eles estavam murmurando, né? Mas, enfim, ninguém pode vir a mim, vários, né? Mas ainda nessa conversa, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Então Jesus está super paciente com essa galera, né? Explicando aqui, tintim por tintim. Você, caso você entendeu errado, não é isso. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ó, começou falando que ele era o pão, o pessoal já tinha entendido, mas foi se enrolando, e falou, eu tô tentando aqui, crê em mim que você vai ter a vida eterna. Não é mais filho do homem, não tem mais terceira pessoa, é só você crer em mim. Facilitou, né? Eu sou o pão da vida, pronto. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Ou seja, aquele maná que vocês estão pedindo, eles morreram, pô. Morreram, está todo mundo morto. Este é o pão que desce do céu para... Este é o pão. Esse aqui está aqui o pão que desce do céu, porque o que dele comer não, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pronto. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, tudo bem que aqui era mais difícil para eles entenderem o que é isso aqui, né? Porque nem os apóstolos, quando Jesus falou disso, eles entenderam muito bem. Mas ele falou, o pão não é me comer, não. É minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, a carne, ele vai morrer aquela carne. Vai sacrificar aquela carne, né? O sacrifício. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer?
Começou na curiosidade, avançou para murmurar e agora já estão brigando. O interessante desse texto aqui é a gente pensar que a gente pode comentar um outro ponto, outro aspecto que a palavra diz que as mulheres são passivas de cozer seus próprios filhos e comer. Né? Quando a Bíblia fala de comer seus filhos, não necessariamente é comer a carne dos filhos. Não é cozinhar, né? Não é cozinhar a carne. Mas ali é mesmo o conceito de Jesus Cristo. Ele está dando a carne dele, você está sacrificando o corpo dele, a carne dele, para que ele crê, não precisa mais ter brilhado. É você sacrificar seus filhos para ter alguma coisa em benefício próprio. Uhum. Então, esse é o comer a carne dos seus filhos que está falando na Bíblia, né? Não é comer. Tem gente que come geralmente carne. Inclusive tem pregação sobre isso, né? Está lá, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Então, E é especificamente falando sobre isso que fala desse versículo. exatamente. Que inclusive é boa mensagem para se ouvir. Então eles estão lá agora disputando. Acabou a murmuração, acabou a dúvida, estão disputando. Quem pensa que é, né? Entrou nessa agora. De vamos coroá-lo, é o nosso rei. Como pode este aí, ó, saiu de rei para este qualquer aí. Isso porque ele foi facilitando o texto, né? Ele foi simplificando, para você ver como é que essa ideia de que você não pode dar texto, palavra difícil, tem que tudo simplificar, está errado. Não tem nenhum respaldo nisso. Mas enfim, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes a seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então aqui Jesus já perdeu um pouco a paciência. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ou seja, Jesus está trazendo a ideia do sacrifício. O sacerdote tinha que comer da carne do sacrifício. Isso era a salvação do povo. Tinha a expiação e o holocausto. E ele tinha que comer. Ele tinha que pegar o sangue, tinha que aspergir o sangue, e ele era obrigado a comer. Para a salvação e perdão dos pecados do povo. Mas esse povo que entendeu, que falou de Moisés, que falou do pão, não conseguiu entender. Não conseguiu entender. E quando eu digo isso aqui, quando eu leio isso aqui, eu, às vezes eu até acho graça, porque ele está mais duro, mas ele está falando exatamente o que é. Quem comer a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. É isso, acabou. É comida e é bebida. Só que você não precisa comer mais literalmente. Você participa disso. Assim como o sacerdote comia a carne e o povo não. E todos eram beneficiados pelo sacerdote comer a carne. É a mesma coisa, o sacrifício é um só. Todo mundo é beneficiado quem participar desse sacrifício. A gente até come o pão e o sangue como memória, mas não é a carne dele. Muitos, pois, dos seus discípulos, então agora saiu de 5.000 que o seguiu, vamos coroar, mais alguns entraram no barco. Como é que chegou até aqui? Começaram a murmurar, disputaram e finalmente chegou aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, então até os discípulos falaram. Jesus agora pegou pesado, né? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam isso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, essa carne vai morrer mesmo, gente. Isso aqui não tem nada. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Pronto. Então, o que ele está falando? Da palavra. Você participa disso através das palavras que ele diz. Mas há alguns de vós que não creem. Ou seja, os discípulos
também começaram a murmurar. E Jesus explicou para eles melhor. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Pedro, a resposta de Pedro, entendeu perfeitamente o que era o pão, o maná e o que ele estava falando. Ele acabou de falar que as palavras dele aqui são, né? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são o espírito e a vida. E Pedro entendeu e falou: tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, o capítulo 6, ele é um capítulo que trata perfeitamente sobre a divindade de Deus, trazendo essa analogia do pão, terminando com a palavra. E, enfim, quer acrescentar alguma coisa? Certo. Agora, tem muitas conexões aqui, né, que a gente poderia fazer, mas Tem muitos aprofundamentos. muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Enfim, é isso. Terminou então só com os 12. Vai! Desligou? Então vamos só continuar um detalhe. Nós vemos nas igrejas isso acontecendo também, no mundo. Começou todo mundo um movimento, né, de avivamento, que as igrejas crescendo, o Brasil vai virar cristão, e aquela coisa toda. E o movimento que a gente vai vendo agora cada vez mais é qual? Aos pouquinhos, a palavra de Deus vai sendo questionada, as pessoas vão se afastando. No final, só vai ter os 12 mesmo. E um deles é o diabo. Um deles é o diabo. Amém.